aqui no 4º episódio do podcast do Instituto Antônio Vieira. Estamos aqui novamente com o convidado Ademir, do Instituto Regina Coeli. E aí, Ademir, tudo bem? Como é que estão as coisas? Fala, Lucas. Por aqui tudo em ordem, por aí tudo certo? Maravilha, aqui tudo ótimo. Gravamos um belo episódio aí, obrigado de novo e obrigado pelo convite de estar gravando mais um. E antes da gente entrar no nosso assunto, se você quiser repetir para o pessoal um pouco sobre o Instituto Regina Coeli. Nunca é demais, né? Para o pessoal conhecer, quem não ouviu o outro. Não. Eu primeiro agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês no Instituto Antônio Vieira. E sempre muito bom estar repassando aquilo que a gente aprende, né? Eu sou Ademir, tenho 25 anos, sou do Instituto Regina Coeli, aqui da cidade de Jaú, também no interior de São Paulo. E nós temos todo um trabalho relacionado propriamente à educação dos filhos, à educação e formação das famílias. Um trabalho relacionado à defesa da vida com o apostolado de defesa da vida, onde nós tratamos de um tema que é a engenharia da morte, do qual eu tomo conta, e temos um projeto para 2021 de uma escola católica aprovado pelo bispo, pelo Dom Paulo César, bispo de São Carlos, nosso bispo, para seguir todos os princípios católicos e tudo mais. Muito bom, muito bom. Isso daí tá precisando muito aí de bons colégios católicos ou mesmo que não forem católicos, mas colégios que ensinem a boa educação, né? Que ensinem sabedoria para as crianças. Isso tá precisando muito mesmo, né? Exato. Sim. E aí vocês vão começar as aulas em 2021. Exato, o projeto é para 2021, já está tudo praticamente encaminhado, graças a Deus. Falta somente a questão na parte de estruturação financeira, que nós estamos caminhando também, né? Mas como é toda obra feita dessa forma, assim, por leigos normalmente, que envolvem muitas pessoas, começa desse jeito mesmo, então nós estamos caminhando assim, mas vai dar tudo certo, se Deus quiser. Muito bom, isso daí é uma bela iniciativa, porque olha, aqui na região tem muita gente, assim, conservador, que se considera de direita e tal, mas o pessoal fica disperso. E aí tem o escola sem partido, mas pô, a gente vai ficar a vida inteira assim na defensiva, só tomando porrada e falando, ah lá, tá vendo, estão doutrinando nossos filhos. Quando é que o pessoal vai começar a se mobilizar e formar uma escola? Porque não adianta, filho, vocês ficarem assim chorando que tem que se liberar em economia, sendo que os caras da esquerda dominaram a escola, dominaram o governo, dominaram as classes falantes, toda a cultura, e vocês só choramingando. Então tem que começar a se mobilizar e formar escolas, né? Exatamente, parar um pouco de ser vítima e passar a ser um pouco mais sujeito do negócio. E só quando a gente tiver escolas a gente vai conseguir virar o jogo. Né? É parte da formação, né? Nós vimos naquele podcast que nós gravamos tratando sobre o Kingsley Davis, né? A educação é o caminho para você mudar a motivação e todas as ideias que as pessoas têm. Então, excelente. Tá a propaganda do Colégio Regina Coeli. Vai chamar Regina Coeli mesmo? Vai, Colégio Católico Regina Coeli. Muito bom, quem quiser procura o Instituto, tem página no Facebook, canal no YouTube, Instagram, deve ter YouTube. no Instagram. No Instagram tem como conversar diretamente. Exato. Qualquer mensagem que mandar pra gente também vai ter acesso fácil, contato fácil. Inclusive a minha namorada que é responsável por essa parte aí de administração, então qualquer coisa, só mandar uma mensagem. Muito bom, muito bom. E aí fica um convite, uma convocação para a turma daqui da região de Araçatuba, Lins, Birigui, Penápolis. Pô, pessoal, a gente tem que se mobilizar aqui e formar um colégio. Senão a gente vai ficar a vida inteira reclamando que estão doutrinando nossos filhos. Né? A gente sabe que os caras vão doutrinar e vamos colocar nossos filhos lá para quê? Vamos se mobilizar e formar nosso colégio aqui. Hoje estamos aqui com um som de Manassés, uma banda brasileira, música típica, autêntica, regional, verdadeira cultura brasileira. E o assunto hoje é para a gente falar um pouco do histórico
da atuação dessas fundações no Brasil, não é? Por isso que eu escolhi uma música brasileira aqui. É isso? Exatamente, exatamente. A gente tratar agora, sair um pouco do cenário internacional, da cultura da morte, e entrar propriamente no cenário nacional, aqui, sobretudo no Brasil, e as políticas de atuação relacionadas à aprovação de aborto no nosso país. Certo. Eu Tem imagino. bastante assunto. Legal. Então vamos, ajuda a gente aí, a gente se situar, dar um histórico pra gente. Eu imagino que, em geral, o povo brasileiro seja maciçamente contra o aborto, não é isso? Exato, o povo é contra o aborto, inclusive os parlamentares brasileiros em si, eles também são contra o aborto. O que acontece é que nós temos dois problemas. Um problema que é relacionado à linguagem e um problema que é relacionado ao poder judiciário. Quanto à linguagem, nós temos o abortoduto, que é o que a gente vai falar daqui a pouco, né, quando chegar nele. E quanto ao poder judiciário, nós temos o Supremo Tribunal Federal, né? Se nós pararmos para analisar, são dois mecanismos utilizados que contrariam totalmente aquilo que o povo em si mesmo quer. Um desses mecanismos, inclusive, engana os próprios deputados, que é a linguagem. Certo. E aí? Bom, fazendo então um apanhado histórico, né, a questão do... Tudo isso surge mais ou menos com o Conselho Populacional em 1952, com a Fundação Rockefeller. A primeira atuação da cultura da morte, eu falei isso no encontro passado, no Brasil foi em 1964, aliás, 1967, quando um grupo de uma fundação internacional veio para o Brasil e fez experimentos com dispositivos intrauterinos nas mulheres. Inclusive saiu isso no jornal Folha de São Paulo. Eu tenho a versão do jornal aqui, depois eu te mando, caso você queira, o PDF dela, onde tem toda a reportagem falando que a Câmara dos Deputados instaurou uma CPI para investigar e chegaram à conclusão de que tudo estava vindo por conta da Fundação Rockefeller, do Conselho Populacional. Ali foi a primeira atuação deles no Brasil, né? Agora, daquilo que nós temos hoje, nessa atuação mais velada propriamente dessas organizações, tudo começa em 1990. Em 1990, a Fundação Ford escreve um relatório falando sobre o desenvolvimento populacional no mundo, e a Fundação Ford coloca o Brasil como um dos principais países para teste. Esse relatório está disponível na internet, não precisa acreditar em mim, basta que abra o relatório, leia e chegue às conclusões daquilo que a Fundação Ford propõe. Ela fala que ela pretende combinar a longa experiência no campo populacional e a experiência de sua equipe em ciências sociais e trazer tudo isso para diversos países aqui na América do Sul, como entre eles o Brasil, né? E tudo isso em 1990, visando toda aquela questão da estratégia educacional, da estratégia ideológica de mudança de linguagem. Isso em 1990. O segundo ponto que é importante surge em 1994 com a Conferência do Cairo. A Conferência do Cairo foi uma conferência organizada pela ONU e ali pela primeira vez surge a questão dos chamados direitos sexuais e reprodutivos. A partir de então, as organizações internacionais começam a fazer lobby político nos países para que os países aprovem os chamados direitos sexuais e reprodutivos, para que eles protejam as suas mulheres e para que eles alcancem qualidade de vida para elas e para que elas consigam exercer os seus direitos plenamente. Como nós falamos no encontro passado, direito sexual e reprodutivo é eufemismo para aborto, é eufemismo para política sexual. E isso entra como direito. Olha como a evolução é interessante, Lucas. A evolução começa com uma questão de eugenia, depois entra com uma questão de controle populacional. Entra como controle demográfico. O mundo está crescendo, a gente não pode permitir isso. Vamos permitir então o aborto. Depois disso entra como controle populacional, e aí surge o planejamento familiar. E agora entra como direito sexual e reprodutivo. Olha a máscara que esse negócio recebe com o passar dos anos. Ou seja, e essa o cara que não está avisado, hoje. O cara que não está avisado, mesmo que ele tenha toda a boa intenção do mundo, ele vai cair, né? Ele cai. Não tem como você escapar. O Padre Paulo tem uma frase que é assim: diga. O peixe não sabe a água que ele nada. Então, se você não estuda, você não consegue entender o que tá acontecendo. É isso que eu ia falar. Não adianta o cara ter boa intenção, né? Tem que estudar, senão nós vai ser enganado por isso.
E aí, depois de Perfeito. 94, como é que isso veio parar no Brasil? Foi a Conferência no Cairo. Se eu me lembro, em 93 estava havendo já uma concentração e reuniões das feministas aqui no Brasil, se Per- preparando para a Conferência do Cairo, né? Isso aconteceu em vários lugares do mundo, né? Elas já estavam sendo organizadas para atuarem nessas conferências, fazendo lobby político, fazendo pressão política. Então, elas foram manipuladas. Elas foram e são manipuladas por essas instituições. Inclusive, eu quero Elas citar são, aqui porque é muito rapidamente curioso, né? As feministas estão trabalhando e cooperando com os planos dos grandes capitalistas, né? Você imagina tudo aquela aquilo que elas cena são contra. típica, assim, daqueles capitalistas velhos de terno, smoking, charuto, dando aquelas risadas sonoras nas mesas de bares de Nossa, hotéis luxuosos e todas as feministas pelo mundo suando e trabalhando duro para cooperarem com os planos desses senhores. É um negócio elas estão patético, né? sujando as mãos. Elas Estão. sujam as mãos. Inclusive, muito interessante, rapidamente, a Frances Kisling, a ex-presidente das Católicas pelo Direito de Decidir. As Católicas pelo Direito de Decidir é uma ONG que são mulheres que se dizem católicas pelo direito de decidir. Decidir o quê? Decidir pelo aborto. Então não são católicas. A própria ex-presidente Frances Kisling falou que certa vez ela se perguntou se elas não estavam sendo enganadas, porque ela falava o seguinte: olha, todo mundo fala que a gente tem que fazer isso pelos direitos das mulheres. Uma vez eu cheguei e perguntei: e quando a gente conseguir isso, o que que vai acontecer? Não me responderam. E ela fala: até hoje eu me questiono se nós não estávamos sendo enganadas. E elas estão sendo enganadas. Elas sujam as mãos para fazer aquilo que essas fundações não podem fazer diretamente. Caramba, hein? E. E, pois não? Não, então, e aí. Inclusive elas atuam aqui no Brasil, né? As católicas pelo direito de decidir. Atuam aqui no Brasil, a sede delas, se eu não me engano, é nos Estados Unidos, mas elas têm uma atuação vasta pelo mundo todo com um lobby político contra a moral religiosa, moral católica propriamente, englobando a moral religiosa, né? Derrubando aquilo que a igreja acredita para instaurar aquilo que eles querem. Tem. Aqui no Brasil tem vários grupos, né? Tem o Cefêmea, o CEP, o Cunhã. Eles mudam os nomes constantemente, mas aqui no Brasil nós temos esses daí. Atualmente eles colocam casas de apoio às mulheres, né? Então, assim, falou em casa de apoio às mulheres, normalmente envolve a associação que seja. Então, tem associações ligadas ao direito, tem associações ligadas à política propriamente, são diversas que constantemente mudam o nome. A que eu mais acompanho é a Anis Bioética. Anis Bioética. Ela é da Débora Diniz. A Débora Diniz é um personagem muito importante nesse cenário brasileiro, naquilo que diz respeito a esses projetos malignos. Certo. Tudo onde tem o dedo dela e dessas ONGs estão promovendo aborto aí. É perigoso. E tudo ancorado na Conferência do Cairo, que traz os chamados direitos sexuais e reprodutivos, ou seja, é a ONU propondo como direitos humanos os direitos sexuais e reprodutivos. É a Organização das Nações Unidas propondo esse tipo de coisa, né? Então é uma Inclusive. coisa. Desculpa, pode falar. Não, eu ia dizer que é uma coisa bastante grave, porque alguém que deveria estar prezando pela paz e prezando por aquilo que definiu em conferências anteriores, como o tratado, o Pacto de São José da Costa Rica, que fala que a vida será guardada desde a concepção. Ou seja, é alguém que está contrariando tudo aquilo que já escreveu. Sim. Eu ia citar a Agenda 2030, né? Da ONU, que também cita a Conferência do Cairo e também fala de saúde reprodutiva, ou seja, também está promovendo aborto. Tudo, é sempre nessa linguagem. E no Brasil hoje, o que está acontecendo no momento? Quais as leis, quais as armadilhas aí que estão rolando no Congresso? Para o pessoal que estiver ouvindo Olha, ficar esperto. vamos lá então. No Brasil, a gente tem então a atuação principal da Fundação MacArthur, inclusive em 1998 e em 2002 ela escreveu um relatório sobre o Brasil, falando sobre a atuação do Brasil. É, Ela diz, por exemplo, em determinado momento do documento o seguinte: em relação à saúde da mulher, a maioria das parceiras e dos parceiros ouvidos avalia que a expansão dos serviços de atenção às mulheres vítimas de violência sexual
foi a maior conquista dos últimos anos, ou seja, é uma linguagem totalmente eufemista também, né? Como que está no Brasil? A primeira vez que o aborto é citado no Brasil como projeto de lei aconteceu em 1991 e foi um projeto de lei do Eduardo Jorge. Olha que interessante, em 1990 nós temos a Fundação Ford trazendo o relatório sobre o Brasil. Em 91, o deputado Eduardo Jorge, do PT, Na época juntamente... do PT. E, inclusive, ele foi vice da Marina Silva, acho que há 2 eleições atrás, se eu não estou enganado. Uhum. Então, o Eduardo Jorge propôs o primeiro PL juntamente com a Sandra Sterling, também do PT. Só foi votado em 2008 e rejeitado. Tá? Mas, assim, o Brasil tem um histórico, por quê? Foi Então, teve o rejeitado Eduardo de Jorge... lavada, né? Foi. Em todas as Ó, teve comissões era projeto. 30-0, não sei quantos a 0, a 2. Não, era Foi de Brasil e lavada, foi de Alemanha. lavada. Era 7-1. Ó, Eduardo Jorge propôs, o José Genuíno já propôs, o Luiz Moreira, do PTB, em 92 propôs, a Marta Suplicy, em 96 propôs, o presidente Lula, de próprio punho, o ex-presidente Lula, em próprio punho, propôs projeto de lei também em 2005 sobre a Eu questão do ia aborto, que te também foi perguntar isso, rejeitado. porque aí quando o PT entrou de uma vez, apesar que o Fernando Henrique também já tinha contribuído, né? Ele criou uma secretaria especial lá de violência contra a mulher que já era para ajudar a promover aborto, né? Acho que em Se parar para pensar, 2002, praticamente, 2003, né, ele criou essa é aquela secretaria. questão lá da... Depois o Lula, quando assumiu, acho que promoveu a secretaria para status de ministério, alguma coisa assim. É aquele que o Brasil Paralelo traz do Teatro das Tesouras, né? Sim, Um acusa o outro de ser adversário, mas no final das contas estão todos juntos. sim, exatamente. E Acho que o todo mundo que ex-presidente vai Lula, ouvir então, esse podcast já deve ter assistido o Teatro das Tesouras. Quem não assistiu, corra lá urgente, né? recomendamos. Hum. Pois Então, bem, quando o então, Lula, quando a esquerda entrou no poder de fato, pelo menos a esquerda explícita, né? Porque até então, aparentemente, o Fernando Henrique, o PSDB, parecia uma direita moderada, parecia alguma coisa de centro, mas tudo bem. Quando o Lula entrou, a coisa piorou muito. Imagina o que ele fez. Ele colocou no plano de governo. ele lançou um negócio chamado Plano Nacional de Política para as Mulheres. E tem um trecho aqui que eu faço questão de ler. O plano apresentado oficialmente na página 14 do documento como aprovado pelo próprio Presidente da República estabelece a página 64 entre as suas prioridades a de número 3.6 assim redigida. Prioridade 3.6. Revisar a legislação punitiva que trata da interrupção voluntária da gravidez. Constituir uma comissão tripartite com representantes do Poder Executivo, Legislativo e sociedade civil para discutir, elaborar e encaminhar propostas de revisão da legislação punitiva que trata da interrupção voluntária da gravidez. Ou seja, ele assumiu, 3 anos depois ele lança esse projeto, e aí aconteceu que o projeto de lei dele foi votado e foi recusado, e aí ele cria essa comissão tripartite, que era uma comissão para estudar e para analisar a questão do aborto na sociedade brasileira, os meios de incentivo, os meios de atuação do povo brasileiro em si e o que o povo pensa em relação ao aborto. Certo, muito bom. E aí? Continuando então, mais ou menos em 2010, então já a Dilma, ela 2010, 2012, ela lança também a proposta que eu falei no podcast passado, colocando o ministro Alexandre Padilha falando que o aborto era crime, mas orientar as mulheres em relação ao aborto não era crime. Aí vem o deputado Eduardo Cunha e lança o projeto de lei que criminalizava a orientação, anunciação e ensino do aborto. E nesse projeto de lei é muito interessante, porque o Eduardo Cunha, ele resume tudo aquilo que nós falamos no podcast anterior e sobre a história, o Eduardo Cunha resumiu, falando sobre Conselho Populacional, Fundação Rockefeller, e diversas outras fundações e organizações que tratam do lobby político relacionado ao aborto. Eduardo Cunha é o bandido favorito? Como que era o apelido que o pessoal chamava? O pessoal falava meu malvado favorito. Meu malvado favorito. Que engraçado isso. Caramba, Nossa, curioso ele... Porque, obviamente, uma apologia ao crime é crime. Caramba, como Exato. é que... Não precisava nem de lei, não para o STF, né? Não para o STF. Não para o STF tem entendimentos...
tem entendimentos contrários em relação, por exemplo, à marcha da maconha e coisas assim, né? Então, para todo mundo é crime, para o STF não. Exatamente. Hoje eu E é acho que foi hoje interessante, eles fizeram uma nova votação para proibir operações policiais na favela durante a pandemia. Então, o essa eu não Brasil, acompanhei ei ainda, de hoje. Brasil. Acho que foi hoje, eu vi uma notícia no Facebook do Gil Diniz comentando. Mas Eu acho que enfim. isso daí é de antes. Acho que Não, umas 3, 4 semanas disso. sim, mas aí hoje teve uma nova votação, eles confirmando. Acho que hoje foi para plenário. Ah, Alguma entendi. coisa Bom, assim. é interessante que o Eduardo Cunha, ele era evangélico, né? E ele falava que o aborto só seria aprovado enquanto ele fosse presidente por cima do cadáver dele. Então ele fez um trabalho muito bom nesse aspecto da defesa da vida, querendo ou não. Deve responder pelos crimes que cometeu. Ninguém está passando a mão na cabeça dele, em hipótese alguma. É um criminoso, tem que responder. Mas no que diz respeito à defesa da vida, ele fez o trabalho dele, né? Inclusive, esse projeto dele não foi aprovado, mas também não vingou o projeto do PT e do Alexandre Padilha na época. Certo, muito bom, muito bom. E em seguida, o que temos? Bom, agora a gente começa a entrar um pouco na esfera do Poder Judiciário. Veja bem, Uma para a gente hora, já entender que a você atuação. está insistindo bastante no Poder Judiciário, no STF, a gente precisava fazer um podcast, se você aceitar o convite, só sobre o ativismo judicial, né? É Eu uma topo, história só longa marcar. também. Só Uma marcar, história a gente longa é combina e faz. importantíssima. Acho que desde 2015, 16 eu estava insistindo nesse assunto com alguns colegas. Aí logo depois do impeachment da Dilma, todo mundo comemorando pra caramba, eu falei, gente, calma, nós temos um inimigo que é o STF. Vocês não têm noção ainda, né? E os caras tudo comemorando. Aí Bolsonaro ganhou, todo mundo comemorando, feliz. Eu falei, nossa, que inocência. Mal sabem. O E povo se aí, ilude muito. é, O povo se ilude muito nessa parte. Ele pensa que o presidente da República é o Salvador. E aí elege uma Câmara dos Deputados totalmente vendida e corrupta que tá preso com o Supremo Tribunal Federal. Não adianta nada, o exatamente. presidente não governa. O povo então tem que aprender que num sistema que você para pensar, por exemplo, igual o nosso, o presidente é importantíssimo. Ele tem o poder de ditador na mão dele. Todo presidente num sistema que é presidencialista é um possível ditador, porque ele tem muito poder em potencial para fazer o que ele quiser. Mas tem que Exatamente. entender também que se não tomar cuidado com a Câmara e com o Senado, nossa, a situação se complica totalmente, né? Sim, E o povo se ilude. sim. Em paralelo a isso, acho que todas essas iniciativas que vocês estão fazendo do Instituto Regina Celes e centenas de outros, o Instituto Hugo de São Vitor, lá do Sul, o Instituto Borborema, de Campina Grande, são maravilhosas, né? Porque vão dando bases culturais para ocupação de espaços e para ter uma renovação da sociedade, né? Ter um renascimento, assim, de uma cultura genuína, autêntica, né? E pra gente depois isso refletir na política e a gente conseguir renovar aí o quadro político de fato, porque como o Olavo falou assim, não adianta você puxar a cereja do bolo e achar que o bolo vem junto. E a eleição do Bolsonaro é isso. O cargo lá do presidente é só a cereja do bolo, né? Então tem que ocupar todo o resto também. Exato. Mas eu E acho que por isso uma está sendo feito, eleição. viu? Isso está sendo feito. Aos poucos, na medida do Então, eu possível. também. Mas se você analisa, por exemplo, ó, o fato dele estar se unindo ao Centrão, que é algo que ele falou que nunca faria, e que eu não concordo, mas eu entendo, não acho certo porque é uma questão de campanha, né? Mas assim, o fato dele estar se unindo ao Centrão é pelo fato das pessoas terem votado mal, porque votaram em Alexandre Frota, Exatamente. que entrou na onda dele, entendeu? O Alexandre Exatamente. Frota apareceu no cenário político do nada como um aliado ao João Dória, por exemplo, o Bolsodória, entendeu? Não que Exatamente. o Márcio França também seja o baluarte da bondade, nada disso daí, O mas Witzel, que ninguém nunca nem tinha ouvido falar desse cara, mesma coisa. exato, exato. Eu cheguei a falar que eu votaria no Witzel para presidente se ele fosse candidato. Você acredita? Eu falei uma coisa dessa. Acredito, Então, assim, porque você vê na aquele. época, na onda, né, não tinha nem muita opção nem Então, nada. Meu, e aí você tanta vê toda gente essa galera que que entrou. traiu o presidente que eu não imaginava. Tudo bem, alguns casos igual o Frota, o cara não tem nada na cabeça, né? Eu não tenho nada a ver com a vida pessoal dele, se ele... Que o pessoal também ele virou contra agora
qualquer problema, assim, da vida pessoal do cara, eles usam pra atacar, se ele fez filme pornô, se ele fez, né? Acho errado Não é também. da nossa Isso aí conta. já foi. Mas assim, você vê, Não, pô, o mas cara é um artista lá, é miolo mole a vida inteira, não? Já tava meio na cara que ia acontecer. Mas teve várias aí o presidente surpresas, anunciou né? Centrão. Aí o Aí presidente para se aproximou do governar tem que Centrão, fazer né? isso. E aí ele vai perder apoio, né? Mas enfim, É isso que você tudo tá falando, então uma assim... questão política mal feita. Sim, o pessoal agora eu vejo bastante amigos assim reclamando, tá vendo, o Bolsonaro com o Centrão, mas é isso que você falou, vocês votaram mal. Aí, você votou no Frota, você votou na Joyce Hasselman, e aí? Então, Então ou ele faz isso, ou ele não governa. A máscara cai. Exatamente. Mas, voltando então aqui Voltando no ao nosso tema, assunto que eu dei principal. uma fugida. A questão do Poder Judiciário, ela começa em 2004 com a DPF 54. Só para explicar para quem não sabe, a DPF é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, uma previsão constitucional em que determinadas pessoas específicas podem ir até o Poder Judiciário, Supremo Tribunal Federal, para discutir determinado assunto. Então, a gente sempre escuta falar isso na mídia, ADI, ADC, ADO, né, ação de não sei o que tem de fundamental. A DPF é uma dessas ações que a Constituição prevê para que determinadas pessoas, então, possam ir até o Poder Judiciário. O que aconteceu aqui? O Barroso, na época, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele era advogado. O Barroso, não sei se você sabe, ele foi advogado do Cesare Battisti, e o Barroso, foi o advogado, ele foi advogado do Cesare Battisti. Ele não era advogado criminal e ele assumiu para defender o Battisti. E o Barroso, advogado na época, ele foi procurado pela Débora Diniz, que eu já falei, da ONG Enis, e a Débora Diniz queria, em busca dos direitos das mulheres, propor que o Congresso aprovasse o aborto. Mas o que acontecia na época? O Congresso Puxar não queria a ficha aprovar corrida desses caras é um perigo hoje, hein? E é uma das coisas que eu mais gosto, falar pra você assim, porque você Legal. começa a entender de onde as coisas vêm. Mas pode né? ficar sossegado, então... porque esse podcast ninguém ouve mesmo. A gente tá praticamente gravando pra gente, pra mais uma turma, uma dúzia de amigos meus aqui da região. Então pode mandar ficha corrida braba dos caras aí. Não, mas isso vai crescer, você vai ver. Um fala pro outro e você vai ver. E aí acontece que a Débora Diniz procurou o Barroso, e o Barroso, como um bom advogado, falou o seguinte: olha, o que a gente pode fazer é utilizar um meio constitucional que é pouco utilizado, que é a DPF. A DPF ela serve para discutir relevante fundamento de controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo incluído anteriormente à Constituição. Só para explicar. O Código Penal nosso é anterior à Constituição, a Constituição de 88. O Código Penal é de 1940. Então, vamos criar uma controvérsia que já existe sobre a questão do aborto. Vamos pegar essa controvérsia, falar por quê? Porque tem mulheres que são a favor do aborto, e vamos levar essa controvérsia para o Supremo Tribunal Federal. O Barroso genialmente fez isso e levou essa ação para o Supremo. Deu certo, o Supremo acolheu, eles julgaram, só que essa ação tratou do aborto de feto anencefalo. Não sei se você se lembra, ela foi julgada em 2012. E, inclusive, o ministro César Peluso, que era um ministro bastante católico, ele deu um voto contrário a ela, um voto magistral, muito bonito. E o ministro Marco Aurélio teve a ousadia de citar o padre Antônio Vieira na sua decisão. Caramba! Ou seja, ele citou o padre Antônio Vieira para falar do aborto. É uma coisa assim que... Surreal o nível. Surreal. Depois o Barroso ele se torna ministro do Supremo, né? Mas, juridicamente falando, começa com a DPF 54 em 2004, que foi julgada em 2012. Depois, em 6 de março de 2017, surgiu a DPF 442, e essa já é recente. Veja bem, é outra DPF, é o mesmo mecanismo, é a mesma estratégia que eles estão utilizando. E o STF acolheu novamente o julgamento. Dessa vez foi o PSOL que entrou com essa DPF, ela ainda não foi votada. Ano passado nós tivemos o amicus curiae dela, não sei se você se lembra, o padre José Eduardo foi lá na frente dos ministros falar, defendendo a vida, o professor Hermes Neri, também, Hermes Neri, se eu não me engano o nome dele, foi lá falar também, vários foram lá falar. O julgamento não aconteceu ainda, a relatora é a ministra Rosa Weber,
mas só para ter uma noção histórica. O amicus curiae é um procedimento que existe dentro do julgamento de ações que são grandiosas dentro do Supremo Tribunal Federal, que normalmente envolvem polêmicas como o aborto. Então, o amicus curiae, o Supremo Tribunal Federal convida pessoas que têm uma atuação grande na área que está sendo discutida para que essas pessoas opinem e deem opinião. Eu vou falar então quem foram alguns dos amicus curiae do favorável ao aborto. Nós tivemos então José Gomes Temporão, que foi ministro da Saúde do governo Lula de 2007 a 2011. Sim. Exato. Ele representou a Academia Nacional de Medicina. Aos amigos médicos aí, sinto muito. Nós tivemos José Henrique Rodrigues Torres, juiz de Direito de Campinas, professor da PUC e conhece o Dr. Aníbal Faundes, que nós falaremos daqui a pouco, que é um chileno que veio ao Brasil fugindo do Pinochet na época de 78. Ele é um professor ficou aposentado lá em Campinas mesmo, né, o Aníbal? Exato. O Faundes, só para você ter noção, ele foi responsável pelas orientações das iniciativas sanitárias em 2002 no Uruguai. E foi o documento que possibilitou que o aborto fosse aprovado no Uruguai. Mais um adendo. O Aníbal Faundes, com esse documento de iniciativas sanitárias, é hoje não o agente, mas ele está por trás. O estudo dele, o documento dele hoje, é o documento responsável pela tentativa de aprovação do aborto no Brasil. Né? Então, só para ter noção. Esse juiz foi lá no amicus curiae. Outro amicus curiae, Débora Diniz, representando o Instituto de Bioética. A própria. O Aníbal Faundes, outro dia eu estava lendo, só para complementar o que você falou dele, e a gente estava falando dos eufemismos, né, pro aborto, e aí eu estava lendo uma entrevista no site da Unicamp lá, só dá um Google o nome dele na Unicamp, você acha trocentas entrevistas com ele, e aí falando das técnicas de aborto, não sei o que, eles fazem os treinamentos para os médicos, né, utilizar técnicas abortivas e tal. E aí eles falando das técnicas. E aí lá numa altura da entrevista, lá, mais da metade da entrevista pra frente, a repórter pergunta pra ele, mas e você? Você é a favor do aborto? Aí ele responde, eu não, eu sou contra o aborto. Ele é contra o aborto, segundo as suas próprias palavras. É uma vida dedicada promovendo aborto, aí a repórter pergunta, ele, não, eu sou contra o aborto. Mas eu sei porque ele te falou isso. E eu explico por quê. É linguagem ideológica. Sabe por quê? Diga. É o que eles dizem. Ninguém é a favor do aborto. Todos nós somos contra o aborto. Mas o aborto é a saída menos danosa para a mulher que engravidou e quer abortar. Então, aprovemos o aborto. E se você é contra, não faça. Então, linguagem ideológica. Linguagem ideológica, né? Só mais um amicus curiae. A Françoise Girard, que ela é atual presidente do Instituto Internacional de Política das Mulheres, que atua pelo direito das mulheres, e também foi uma dessas amicus curiae lá, né? E não teve julgamento ainda, o julgamento está marcado para... aliás, não tem data, se esperava que fosse ser julgado agora em 2020, mas não se sabe quando vai ser julgado. Mas esse projeto, a DPF 442, ela visa o aborto até o 3º mês. Certo. Então, enquanto a DPF 54 trata do aborto de anencefalo e aprovou, a 442 é o aborto até o 3º mês. Em qualquer situação. Em qualquer situação. Certo, muito bom. E aí ainda tem isso que estão chamando agora de abortoduto. Perfeito, que é o ponto que nós estamos hoje em 2012, é talvez o tema mais importante daqui, né, do podcast, e infelizmente esse abortoduto foi aprovado na Câmara e está para ser julgado no Senado. O que é o abortoduto para a pessoa entender? O abortoduto, ele não é uma lei que trata do aborto, ele não fala de aborto, ele fala de políticas para as mulheres. E é aí que se encontra o problema, por quê? Porque o abortoduto, ele surge como uma necessidade de você financiar o aborto que já existe com dinheiro público. Então, é um caminho para o aborto que já existe com dinheiro estatal. Para explicar melhor, para entender esse problema, a gente tem que fazer uma articulação de algumas leis, né? E o que acontece aqui é uma reinterpretação revolucionária, porque o que acontece? O abortoduto, ele não é feito pelo Poder Judiciário, ele está sendo feito por via legislativa. E os legisladores não sabem do que se trata. Olha que interessante. O primeiro ponto para a gente analisar é a chamada Lei Cavalo de Troia. A Lei Cavalo de Troia, quando ela foi
promulgada, ela teve uma repercussão gigantesca e ela foi promulgada pela presidente Dilma em 2013. E veja bem, a Lei Cavalo de Troia é uma lei propriamente eufemista para o aborto. E tudo aquilo que a gente estudou até agora e falou, Lucas, quem não entendeu isso daí não entende essa lei. Olha o que ela fala no artigo 1º. Os hospitais devem oferecer às vítimas de violência sexual atendimento emergencial, integral e multidisciplinar, visando ao controle e ao tratamento dos agravos físicos e psíquicos decorrentes da violência sexual e encaminhamento, se for ao caso, ao serviço de assistência sexual. A pergunta é: o que é violência sexual? A própria lei responde: considera-se violência sexual para os efeitos desta lei qualquer forma de atividade sexual não consentida. Agora eu pergunto para você, Lucas, a partir de que momento uma relação sexual não é consentida? Só quando a pessoa força você a fazer e configura o estupro, ou quando ela está, por exemplo, no meio da relação e fala que não quer mais, ou quando ela está na relação, ela termina a relação, levanta e fala, eu não quero mais. Em qual momento que dá o consentimento? Certo, É um problema. É um problema, né? Aí que tá a armadilha, ou seja, até depois que a relação aconteceu, ela ainda pode falar, eu não queria. É isso? Perfeito. Exato. E é violência sexual. A gente está falando, violência sexual a gente vai pressupor então que é uma coisa grave, que envolve praticamente um estupro. E vou te perguntar, mas eu até imagino a resposta. Mesmo para casos que seja o namorado ou o próprio marido. É isso ou não? Tem pessoas que defendem, por exemplo, o estupro na relação conjugal. Então, não que não exista, pode até existir, no caso do homem forçar, por exemplo. Mas aqui, o grande cuidado que deve tomar é o seguinte: em que momento houve o consentimento? Ou em que momento ele deixou de existir? Então, vamos supor, a pessoa teve a relação sexual e ela termina a relação e fala assim, ó, eu não consinto. E eu engravidei, mas como eu sofri uma violência sexual, foi uma relação sexual não consentida, eu vou abortar. A pergunta é, o aborto é um crime. Essa pessoa tem que ir até um hospital para abortar. Olha que interessante a estratégia. Em 2015, o Ministério da Saúde promulgou uma norma técnica que fala que funciona até os dias de hoje, de que a fala da mulher presume a verdade. Olha o que está escrito. O atendimento da pessoa em situação de violência sexual de saúde dispensa a apresentação do boletim de ocorrência. Então é o seguinte, a mulher pode falar que ela sofreu violência sexual, ela pode chegar no hospital, falar que sofreu a violência sexual, não apresentar boletim de ocorrência e a fala dela se presume como verdade. A pergunta é, em qual momento ela deixou de consentir? Em qual momento aquilo foi uma relação sexual não consentida? Esse é o grande problema. Sim. Entendeu? Ou seja, o que você está dizendo é que ela só vai ter uma desculpa permitida. O governo é como se tivesse te dado o álibi, é a chave, é a senha, né? Ela vai chegar lá, basta ela dizer isso e pronto. Não passa de mágica, ela vai receber todo o atendimento no sentido de ter o aborto. É isso? Perfeito. E aqui, exatamente. E aqui, ou seja, ela teve a relação com o marido porque ela quis, aí ela engravidou, se ela for feminista ou doida da cabeça, quiser matar o próprio filho, ela só ir lá e falar, mas eu sofri uma violência, e sem boletim de ocorrência, sem nada, ela teve a relação sexual com o marido e ela vai receber o atendimento para ter aborto num hospital público com recursos públicos. Exato. E aqui, eu fico até meio relutante, mas eu faço uma crítica pública ao presidente da República, nesse caso, ao Bolsonaro, porque esse problema se resolveria com o simples fato de ele colocar um ministro da Saúde e obrigar aquele ministro a revogar a norma técnica. A partir do momento que o ministro vai lá e revoga essa norma técnica, acabou o problema. Por quê? Porque violência sexual vai ser o conceito do Código Penal e, portanto, vai depender de boletim de ocorrência. E até hoje, o pessoal da Defesa da Vida fala, né, essa é a pergunta de R$1 milhão. Por que até hoje o ministro da Saúde, o presidente, não fez nada em relação a isso, né? E a articulação seria hoje... apenas revogar a norma técnica. Se você revoga a norma técnica, acabou que a fala da mulher presume verdade. Se a fala da mulher não presume verdade, você vai ter que fazer um BO de boletim de ocorrência, um BO de violência sexual. E o crime de estupro, ele é um crime de ação penal pública incondicionada. O que significa isso? A partir do momento que o Estado toma conhecimento que aconteceu um crime de estupro, o Estado tem que obrigatoriamente processar a pessoa.
Isso quem mudou foi o pacote do Moro, o pacote anticrime. O pacote anticrime colocou o estupro como um crime de ação penal pública incondicionada. A partir do momento que o Estado toma conhecimento, ele tem que processar. Então, não é. Imagina uma mulher que vai lá e fala assim que o marido que fala que sofreu violência sexual, ela vai ter que fazer o BO. A polícia vai querer saber quem que é. Aí vai prender o marido dela, entendeu? E você acabaria com o problema na raiz. Sim. Na raiz. E aí, nós temos aqui um médico que é o doutor Olímpio de Moraes, que é um médico que foi excomungado pela Igreja Católica porque em 2009 ele fez o aborto de uma criança de 9 anos, uma criança grávida de 9 anos. Ele fez um aborto nessa criança, contra a vontade dos pais. A igreja excomungou ele, tirou ele da comunhão da igreja, deu essa pena para ele. E esse médico, ele fala, num dos vídeos dele aí, que é um ginecologista famosíssimo, já presidiu, se não me engano, a Associação de Ginecologistas Brasileira, ele fala que a medicina quer hoje interpretar a gravidez indesejada como risco de morte para a mãe. Por quê? Porque se a mãe não quer ter aquela gravidez, aquilo é uma coisa que tormenta ela. E se atormenta ela, aquilo é um risco. Portanto, toda gravidez que gera risco para a mãe, o Código Penal autoriza que a mãe aborte. Então, olha a linguagem revolucionária que Sim. eles mesmos estão utilizando. Percebe? Mas olha, eu vou passar pano pro Bolsonaro, mas pode criticar ele à vontade, porque esse podcast ninguém vai ouvir mesmo, é só a dúzia de amigos meus aqui da região. Mas eu vou passar pano porque, o cara tá muito mal assessorado, cara. Essa ala militar ali é um desastre, Nossa, os filhotes do positivismo ali só fazem cagada, é só lambança. O que eu tenho visto, o Padre Lodge, que é o grande defensor da vida, na minha opinião, que eu acompanho muito, tenho um carinho muito grande, ele fez uma transmissão ao vivo com a deputada Cristo Nieto e ele falou para Cristo Nieto tentar falar com o presidente para mandar o presidente revogar. Porque uma canetada... Não, isso daí foi semana passada, semana retrasada, legal. não sei o que vai ficar. É porque é muita gente, né? Resolve. Sim, é que é muita gente, muito cargo, é muita nomeação que o cara não dá conta de ver tudo. É muita coisa acontecendo, né? Lá no Ministério da Educação, eu tenho um amigo que tá lá e a gente algumas vezes conversa, fala, nossa, como é que tal pessoa foi para aí, meu? Se o Bolsonaro ficar sabendo, ele não ia gostar nem um pouco, mas é isso, é muita gente, é muita coisa acontecendo, muita nomeação. Infelizmente essa ala militar é um desastre, eles não fizeram nada para ajudar a tirar o PT do poder, não fizeram nada, absolutamente nada. Foi o povo que saiu às ruas, desde 2014 tá isso, o povo conquistou, o povo colocou o Bolsonaro lá. Essa ala dos milicos aí são uns chupins, eles não deviam estar lá. Eles deviam tomar vergonha na cara, que eles não ajudaram em nada e agora querem ocupar todos os espaços lá. E não tem esse conhecimento também. A Cristo Nieto é uma grande revelação, né, de deputada. Acho que é a deputada que mais tem atuado aí nas causas pró-vida, né? Ela é fantástica, tá fazendo um trabalho muito bom mesmo. E tomara que consiga, né? Tomara que dê fruto isso aí. Em todo caso, ela fez um projeto de lei para revogar a norma técnica. Caso o presidente não faça, ela vai tentar fazer via Congresso, o que eu acho que é difícil. Muito bom. Ela tá sendo um exemplo, então, a seguir. Ela era muito próxima, ou é muito próxima do Centro Dom Bosco, ou seja, tem pessoal... Ela ainda é. Ela ainda é, ou seja, é um pessoal que tá estudando, e tá entendendo, tá buscando entender o que tá acontecendo. Não adianta só ser ativista. Então, eu vou dar um exemplo assim oposto. Não é querendo falar mal lá. A Carla Zambelli, ela só quer ser ativista, só quer aparecer, só quer sair na foto. Tá bom, não é ruim, legal, tal, mas pô, tem que estudar um pouco, tem que se dedicar um pouco a isso. Procura bons assessores. Pô, a Carla Zambelli, tudo quanto é coisa que o governo anuncia, ela corre pra tirar foto com o cara. Ela tinha anunciado outro ministro da Educação lá do Paraná, que ia ser, agora fugiu o nome. É verdade. Eu então, também esqueci, mas eu sei quem que é. Cara, o rapaz lá que deu um pão de rolo, né? Então. O cara ligado aos globalistas. Desastre. Totalmente. Ela já correu pra tirar foto e publicar nas redes sociais. Então, calma, dona Carla Zambelli. Você tá muito ruim de assessor. Procura uma equipe boa. Procura gente que estuda. Olha aí, a Cristo Nieto tá fazendo o dever de casa certinho. Tá fazendo um belo trabalho lá como deputada. E isso Perfeito. Que eu tô falando, Ademir, eu tô falando também pros políticos aqui da região. Pessoal, é tudo do mesmo estilo, cara. É um negócio triste de ver. Não que seja ruim, não tô falando contra a pessoa, não é contra ela, mas tô falando pro bem dela, pro nosso bem, porque ela tá no nosso time, né? Ela tá no nosso time, ela tá tentando fazer o melhor pro país e etc. Ou seja,
Tá registrado aqui a minha queixa para ela se preparar melhor e seguir o exemplo da Cris. Tá vendo? A Cris estava fazendo a live aí, você falou com o padre... Lodge, Luiz Carlos Lodge. Então, exatamente. E olha muito bom. Que interessante, esse médico Olímpio de Moraes, quando ele fala que ele quer interpretar a gravidez indesejada como um risco de morte para a mãe, ele está fazendo, sabe o quê? Aquilo que o Aníbal Faundes fez em 2002 no Uruguai, com as políticas sanitárias. As políticas sanitárias do Uruguai foram as mesmas políticas que esse médico está propondo aqui no Brasil. Então, é uma reinterpretação revolucionária daquilo que é risco de morte. Porque quem define o que é risco de morte é a medicina. Então, se o ginecologista começa a falar que é isso, uma hora isso vai mudar no tecido jurídico. Entendeu? Sim, e onde entra o abortoduto? O abortoduto entra com 2 projetos de lei. Estamos com já quase 50 minutos aqui de conversa. A conversa tá boa, por mais que é um assunto extenuante, é um assunto pesado, é aborto, é um negócio que a gente fica mal de tanto ficar falando, né? Mas caramba, já falamos tanto tempo assim sobre isso. E a gente tava para chegar no principal, né? Então, assim, vou pedir para vocês, se você conseguir resumir bem rapidamente aí os últimos itens, né? Que eu acho que é o PL 1552 e o PL 1444. Perfeito. Os o PL dois de da 2020. Portugal, do PCdoB, isso, e da Sâmia Bonfim, do PSOL. Em resumo, o que esses esse da projetos de lei Sâmia tem um propõem? monte de coautores, né? Vários, diversos, mas inclusive, uns 10. Né? Uns 10, que inclusive eu queria citar aqui explicitamente Tabata Amaral. Olha lá onde a Tabata Amaral. Tá lá coligada com toda a extrema esquerda, com aquela cara de bonzinha dela. Eu não sou nem de esquerda nem direita. Tá lá. Exato. Junto com a extrema esquerda promovendo aborto. Então, encerrando essa parte, esses projetos de lei, agora que nós estamos nessa loucura do coronavírus, eles querem alterar algumas legislações para permitir que as mulheres que sofram qualquer tipo de violência sexual recebam auxílio do Estado. Então, de onde vem o abortoduto? O abortoduto é que a aprovação desses projetos de lei vai fazer com que o Estado tenha que financiar indiretamente, sem saber, políticas e mecanismos para que, com dinheiro público, o aborto seja feito mais facilmente. Isso é o abortoduto. Esses são os projetos que serão aprovados, esses são os projetos que serão votados pelo Senado, e é por isso que a gente tem que fazer pressão, porque o dinheiro público não pode ser usado para assassinato, né? E, por fim, o eufemismo aqui é política de redução de danos. Política de redução de danos é aborto. Caramba, mais um eufemismo aí. Política de redução de danos, essa é boa. Exato. Eu peço desculpa, eu falei muito. Não, Ademir, olha, e o cara que ouvir isso e se interessar e falar, olha, quero me engajar, quero fazer alguma coisa. E aí ele vai procurar o Instituto Regina Coeli. Vocês têm um grupo no WhatsApp? Eu não sei se seria possível a gente... Eu mando para você. Mas como é que eu divulgo isso aqui? Você pode colocar qualquer coisa para as pessoas que você divulgar. Fala que tem esses grupos aqui para ela acompanhar junto na hora de você enviar. Então eu vou colocar na descrição do YouTube. Isso. Vou colocar na descrição do YouTube. Quem ouvir se engajar e quiser participar, fazer alguma coisa, pode entrar em contato com o Ademir, com o Instituto Regina Coeli, que vocês têm esse trabalho de defesa da vida aí, né? Estamos à disposição. Só contar com a gente. Eles estão em Jaú e, de repente, se o pessoal aqui da região de Araçatuba, Birigui, Penápolis começarem a estudar, eles formam um grupo aqui também, né? Exatamente. Estou à disposição para ajudar no que for preciso, com o que eu estou aprendendo, com o que eu sei. E vamos discutir, vamos crescer. Muito bom. Então, assim, para finalizar, a população do Brasil é maciçamente contra o aborto. Por isso que eu estou aqui... O problema é a minoria que faz barulho, né? Exatamente. Acho que teve uma das pesquisas que chegou a dar 90% da população contra o aborto. Então, por isso que eu estou aqui celebrando, assim, a vontade do povo brasileiro com uma musiquinha brasileira, com Manassés, que é muito legal, música regional. Vou aumentar o volume aqui 1 minuto e a gente já volta para se despedir.
Ademir, e aí? Cara, muito obrigado por ter participado. Você passou pra gente informações valiosíssimas. E aí, está na escuta aí? Tô com você? Tô sim. Muito eu bom. que agradeço. Só quero fazer 2 retificações. A primeira é que eu não encontrei sobre Adriano Germain ter vindo para o Brasil. E a segunda é que, se eu não me engano, do Fernando Henrique Cardoso, quem fez o projeto, na verdade, tinha sido o Lula, não tinha sido ele. Muito bom. São coisas assim que eu não encontrei com certeza. Então, até para não acabar difamando ao extremo mais do que a pessoa fez, eu quero retificar e falar que eu não tenho certeza sobre esses 2 pontos apenas. Muito bom. Estamos aqui ao som de Manassés, uma música que chama Briga de Foice, que é mais ou menos aí o que a gente está enfrentando na defesa da vida no Brasil, né? Exatamente. Então, quem se interessar pode procurar o Ademir, o Instituto Regina Coeli, e aí ele tem aí Estamos material para umas 3 vidas de estudo. Vamos nessa, muito obrigado. Ademir, brigadão mesmo, fique com Deus e obrigado pessoal aí por Amém. assistir e até a próxima. Tchau, tchau.